Olá, amigos! A nossa história de hoje é sobre uma heroína brasileira. É uma história contemporânea e a pergunta é: o que faz uma pessoa que decide que para salvar a si mesma a única maneira é descumprir ordens que prometeu cumprir? Ou que para ser uma boa pessoa é preciso ser uma má funcionária? Bem, a nossa história de hoje é sobre a Aracy, que é uma paranaense que nasceu em 1908, se casou em 1930, teve um filho, mas se separou 5 anos depois. Ela resolveu então, como ela era filha de alemães e poliglota, resolveu ir para a Alemanha. Lá ela foi morar com uma tia e não foi difícil conseguir um trabalho na Embaixada Brasileira, aonde ela se tornou chefe do setor de passaportes. Mas ainda assim, ela era uma mulher sozinha, com um filho, num país prestes a entrar em guerra. Mas ela tinha uma personalidade forte e, vendo tudo o que estava acontecendo, ela resolveu ajudar os judeus a conseguirem visto para poderem sair do país e ficarem livres da perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. Ela não colocava o J, que era obrigado a colocar no passaporte dos judeus para os identificarem, e assim ela salvou muitos judeus. Ela os escondia, levava alimento para aqueles que estavam escondidos, às vezes escondia na sua própria casa. Levava pessoas no seu carro até as fronteiras e uma vez, dizem, ela tinha um judeu escondido no seu carro quando um guarda a para. E ela então reprime o soldado e apresenta a sua carteira consular, né? E assim ficou livre do guarda e conseguiu se salvar. Imaginem. Dizem que ela misturava os documentos para disfarçar quando o embaixador ia assinar e assim ela burlava as permissões e conseguiu mandar muitas pessoas para o Brasil, muitos judeus para o Brasil. E quando as pessoas perguntavam por que ela fazia isso, por que ela se arriscava tanto, ela dizia, porque era justo. Lá ela conheceu Guimarães Rosa, que era cônsul, e eles iniciaram um romance. Ele dizia que ela era destemida, que exagerava, mas não se metia, não participava. Embora a sua assinatura constou de muitas autorizações de judeus vindo para o Brasil. Bem, eles ficaram na Alemanha até 1942, quando o Brasil rompeu relações com a Alemanha. Bem, aí eles foram presos, juntos com outros representantes diplomáticos, e ficaram numa colônia durante 4 meses. Depois de muitas negociações, conseguiram voltar para o Brasil. E aqui no Brasil, até hoje, muitas pessoas a reverenciam, dizendo que se não fosse ela, as suas famílias nem existiriam. Bom, depois que eles voltaram para o Brasil, ela deixou o seu trabalho consular e Guimarães Rosa passou a escrever os seus livros. E ela, como maior admiradora dele, passou a organizar a sua obra. E ele, então, dedicou a ela o seu livro mais famoso, que é O Grande Sertão Veredas, de 1956. O casamento deles durou 6 décadas de muita felicidade. E quando ele faleceu, ela resolveu ir viver com uma grande amiga, uma daquelas que ela havia resgatado, trazido da Alemanha e salvo do genocídio fascista. E todos que foram salvos por ela resolveram escrever para a Alemanha e contar os seus relatos. Sim, porque ela mesma não falava nada. Ela dizia que só havia feito aquilo que achava justo. Bem, ela faleceu em 2011 com 102 anos e o seu nome, Aracy Guimarães Rosa, consta do Museu do Holocausto como a justa entre as nações. Para nós, ela é motivo de orgulho, um exemplo e uma grande heroína. E ficou conhecida também como o Anjo de Hamburgo. Se você gostou da história dessa nossa grande heroína, espalhe para os amigos, deixe seu like, seu comentário e nós nos vemos na próxima quinta com mais histórias. Um beijinho e até lá!